A vida de fé, ela é possível. A Escritura diz, o meu justo viverá da fé. Então, temos aí uma plataforma. A plataforma da fé. Então, temos aí um bem. Não é um bem material. É um bem espiritual. Então, nós vemos aí oposições. Material e espiritual. Então, há uma realidade espiritual. O justo viverá da fé. Jesus Cristo, ele fazia 40 dias que estava sem comer. Aí veio o inimigo e disse, faz essas pedras se transformarem em pão. Jesus estava 40 dias sem comer. Aí disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Novamente, a oposição material. Pão e as palavras que saírem da boca de Deus. Jesus estava construindo alguma coisa importante ali, mostrando que não é só a visão material que importa para o homem, tem a visão espiritual. Tem a visão espiritual. E nem só do material vive o homem. Há uma revelação aí. O homem tem um lado espiritual. O homem não é só matéria. Jesus está revelando que o homem tem espírito. E esse espírito precisa de alimento. Interessante, né? O espírito precisa de alimento. E Jesus mostrou para o adversário que o alimento do espírito não é o material. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai de Deus. Aí está o segredo da alimentação do Espírito. Toda palavra que sai de Deus. Aí nós podemos ver o alimento espiritual. Toda palavra que sai de Deus. Muitos na vida se desesperam. Confiam no material. E material na vida pode acontecer acontecimentos inesperados. Quantas pessoas na vida já tiveram bens e de repente uma mudança no sistema econômico e toda aquela materialidade é perdida. E a pessoa não tem onde fincar mais estacas. Tudo que ela tinha era o lado material. Viver para ela era a matéria. Viver para ela eram os bens materiais. E de repente, numa jogada do destino, num sopro mau da vida, perdeu todo o bem material.
Como a vida dela era matéria, e perdeu a matéria, a opção dela é o suicídio. Quantos perdem a vida porque não tiveram um outro olhar? Viveram só no nível material. Bens, bens, bens. Não alimentar o outro lado do homem. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outra fonte de riqueza, a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse certa feita que a gente devia construir nesta linha. Assim nós construiremos herdades lá na eternidade. Se olharmos para as edificações espirituais, o espiritual é uma edificação, ele tem que ser construída. E se é uma edificação para ser edificada, temos que ter conhecimento de como edificar a nossa edificação. Temos que saber como vamos erguer um prédio, se não sabemos que esse prédio tem que ter uma base, que esse prédio tem que ter estruturas. E outra coisa, numa parábola Jesus disse, quando alguém quer edificar alguma coisa, ele vai ver o preço da construção antes de iniciar esse processo, para ver se ele pode arcar, para que o prédio não fique construído pela metade e passe vergonha. Então temos que saber como edificar as nossas edificações espirituais. Então há que ter um fundamento. Jesus disse, a palavra tem que sair da boca de Deus, desta viverá o homem. Sem dúvida alguma, aí está o fundamento do nosso prédio espiritual. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, vamos ver onde vamos tirar esta materialidade espiritual para a construção do nosso edifício espiritual. Qual será a fonte? As Escrituras Sagradas. Devemos edificar nosso edifício espiritual na base do que as Escrituras Sagradas nos colocam. Lá está o nosso fundamento. Dali sairá as colunas e sairá a materialidade da nossa edificação espiritual, das Escrituras Sagradas. Um profeta no passado ele disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos vendo onde buscar o conhecimento. A fonte do conhecimento. E a fonte do conhecimento é as Escrituras Sagradas. Sabendo da fonte, temos que nos revestir de coragem. Pois uma passagem diz que o reino de Deus é conquistado com violência. Violência quer dizer força. E força é ânimo, coragem,
bravura. Porque devemos conhecer o nosso Deus e prosseguir este conhecimento. É uma construção. E precisa ser corajoso. E a coragem, um dos perfis da coragem é a perseverança. Pois muitos começam com grande alegria. Mas a semente é lançada no que? Disse Jesus Cristo, na rocha. E quando as raízes começam a crescer, vem o sol e queima a raiz. E aquela planta morre. Outros ficam entre os abrolhos. E uma opinião daqui, outra opinião dali, mais uma fofoquinha de acolá, e de repente aquela boa semente que tinha muito a produzir é sufocada. Sufocada pelo conjunto de disque-disque, mexericos, fofocas. E lá vai para o brejo aquela semente. Então, a construção do reino de Deus exige conhecimento, exige perseverança, exige coragem. E Jesus Cristo, ele conseguiu o mais difícil. Ele abriu a porta. Para quê? Através do seu sacrifício. Sacrifício que foi morte de cruz. E depois de morte de cruz, separado de Deus, seu espírito ficou separado de Deus. Morte espiritual. E na morte espiritual, ele foi parar no inferno. No lugar que o homem pecador devia parar. Ele pagou o preço com a morte. E depois ainda foi levado para o inferno. E lá na morte espiritual ele passou 3 dias. 3 dias. Para conseguir para nós a nossa redenção. E ali ele recebeu o Espírito Santo. O poder de ressurreição. E esse Espírito Santo agora é passado a todo aquele que crer. Pois a todo que crê em Jesus Cristo é dado o poder de se tornar filho de Deus. É um poder milagroso, é um milagre o tornar-se filho de Deus. E estes agora são chamados de novas criaturas, cheios do Espírito, cheios da palavra. São as novas criaturas. São chamados de reis e sacerdotes. São chamados de embaixadores do reino. Estes farão as obras que o seu mestre fez, pois carregam o mesmo Espírito, o mesmo poder de ressurreição. É uma boa nova, né? Isto é para mim, é para você. É uma boa nova. Nós carregamos dentro de nós o quê? O mesmo poder de ressurreição que estava em Jesus Cristo, o Espírito Santo. E com ele podemos fazer a obra que ele fez, e muito mais.